Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2024 do fundo XP Logística, o XP LG11, Fundo de Investimento Imobiliário. A gente vai ver como é que o fundo performou aí em setembro, tá? Tem muitas informações importantes aqui, fundo que está caindo no mercado, então fica atento aí para ver se saber se tem alguma coisa, se realmente está acompanhando os outros FIIs, né, os outros motivos que a gente tem visto aí, que tem feito muitos FIIs cair também no mercado. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, então não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link também do nosso grupo do Telegram, beleza? Se inscreve lá e em curta distância. Vamos lá, então, vamos falar aqui do XPLG11, fundo que eu tenho em carteira, tá? Fundo, eu tenho carteira aí há mais de 4 anos na carteira desde 2020. Gosto muito do fundo, né? E agora está numa baita oportunidade para aumentar a posição. O fundo hoje chegou a estar sendo negociado na Bolsa de Valores, hoje já é 21 de outubro, meu aniversário, inclusive, né? Parabéns para mim, muitos anos de vida para mim, muita prosperidade, né? Muita saúde. E é isso. E o fundo chegou a estar sendo negociado abaixo dos R$ 97, tá? O fundo já não estava com esse preço já aí acho que desde 2022. E aí que tem informações muito positivas, inclusive aqui dentro desse relatório. E a gente vê que realmente a queda dos FIIs no mercado está seguindo aí, né, uma queda generalizada. A gente vê muitas questões aí no mercado, mas a gente vê que a projeção que o mercado tem feito em relação à taxa Selic é subir acima dos 13%, e isso tem feito, principalmente isso tem feito os fundos imobiliários caírem aí no mercado. Fundo que investe então em logística e industrial, né, nos imóveis logísticos e industrial, ganha no aluguel desses imóveis, mas também pode ganhar na venda deles, né, com lucro, né? E ele tem desde junho de 2018, esse é o código de negociação na Bolsa de Valores, um fundo de mais de 3,3 bilhões de reais, quase ultrapassando os 350 mil cotistas. Se você é então cotista, se inscreve aí, não perca tempo, tá? A gente fala aqui todos os meses praticamente aqui do XPLG11, e ele é um fundo de gestão ativa do setor logístico, gerido pela XP Vista, administrado pela Vortex, tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano e tem uma previsão de taxa de performance de 20% daquilo que exceder o benchmark, que é IPCA mais 6%. Bom, vamos lá então falar aqui dos acontecimentos. O fundo anunciou novamente 78 centavos por cota. A gente vai ver nos resultados se esse aqui é um dividendo realista. É melhor? É pior? Não sei, vamos ver mais para baixo. Fundo que anuncia seus proventos sempre no último dia útil do mês, né? Que ele faz referência e paga no 10º dia útil. Pagou então no último dia 14 um dividend yield que está em torno de 9,3% ao ano, com base no valor de mercado que encerrou setembro a R$ 100,54. Fundo que procura uma distribuição uniforme, ou seja o resultado para baixo ou para cima, o fundo procura fazer ali distribuições repetitivas, até mesmo para poder evitar oscilação, muita oscilação no mercado, né? A gente vê que essencialmente os fundos imobiliários, os FIAGROS, os FIINFRAs, acaba tendo uma variação no mercado, mas por conta do dividendo distribuído, tá? Infelizmente é isso, e é o que a gente vê na tendência de mercado. Ele fala aqui sobre as movimentações no seu portfólio, então teve a expansão do contrato aí da Shopee, no CD Gravataí, mais quase 20 mil metros quadrados, né? A data de início do prazo locatício dessa expansão inicia agora em novembro de 2024 e está substituindo uma área que era alocada para lojas Lebes, que eu não conhecia essa loja não. Início da locação do módulo 24 lá no CBP, no condomínio CBP, mais de 2,2 mil metros quadrados. E o fundo, então, ó, encerrou com uma ocupação recorde, mais de 98,5%, na verdade, 98,4% de ocupação, ou seja, 1,6% apenas de vacância.
E para um fundo de em torno de 1 milhão, né? O fundo que tem mais de 1 milhão de metros quadrados, acho que já ultrapassou essa marca, se eu não me engano, a gente vai ver mais para baixo. O fundo conta com apenas 1,6% de vacância, fator muito positivo, na minha opinião. A gente não tem visto isso refletir de imediato dentro da receita, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar aí a evolução do fundo. E esse é o menor patamar de vacância desde setembro de 2019. Ele falando aqui também sobre a aquisição do complexo logístico de Piracicaba, né? No dia 1º de outubro foi divulgada essa aquisição, um empreendimento de mais de 67 mil metros quadrados, está 100% locado e não é monoinquilino, ó, tem 9 locatárias, locatárias lá com contrato de locação típico, aí, né, contratos típicos com menores durações, né? Possui ali uma especificação técnica de elevado padrão. Aí tem todas as características aqui, o que faz então ele ser de elevado padrão. A região de Piracicaba, ele fala aqui que é uma região ali interessante no interior de São Paulo, né? Tem um polo de inovação, tecnologia e agronegócio. Então tem muitas companhias que vai lá para aquela área do interior de São Paulo. Ele fala aqui também sobre a 7ª emissão de cotas, que para mim seria realmente, confirmou o desastre para, né, na parte que no período de dia de preferência, né? Um fundo que pretende captar 280 milhões no dia de preferência, ou seja, naquela que os cotistas ali são chamados para poder integralizar, captou apenas 1,3 milhões de reais, né? O fundo estava com um valor de mercado em torno de R$ 104, né? E com o valor patrimonial, que era o valor da subscrição, em torno de 112. Então, só maluco realmente ia entrar, eh, né, já com esse deságio que está no mercado, só doido entra realmente numa subscrição dessa. Mas o fundo aí segue, né, com a parte agora para os investidores profissionais de mais de 173 milhões, ele pretende ali fazer essa captação. Bom, aqui ele fala que qualquer novidade vai contar para os cotistas. A gente vai então agora ver o fluxo financeiro do fundo. 26,2 milhões foi o total de receita, principal que é a receita de locação, 24 milhões, rendimento dos FIIs que ele tem em carteira, mais de meio milhão, resultado de vendas de FIIs, ou seja, ganho de capital, teve aí também no mês de setembro, mais de 116 mil reais, e receita aí de rendimento de caixa, né, aplicação de caixa, né, então teve mais de 1,5 milhão de reais de receita de aplicação de caixa, que tem LCDB, LCI, né, renda fixa em geral. E despesas do fundo, ó, mais de 4,3 milhões. Então, pelo tamanho do fundo, né, uma questão de despesa imobiliária, despesa de gestão, realmente, fundo é um fundo muito grande, acaba tendo essas despesas aqui mais elevadas, mas ela é com base no valor dele, no valor de mercado, porque acho que é com base no IFIX, né, esse 0,75%. Então, realmente, o fundo de 3,3 bilhões acaba tendo aí despesas operacionais com base no patrimônio, no valor de mercado mais elevadas, né? E a despesa financeira do fundo, ó, a despesa das alavancagens que ele faz, os financiamentos dos imóveis, né? Tem um serviço aí dessa dívida de 1,7 milhão no mês de setembro, né? Até pequena pelo tamanho do fundo, né? Até que tem uma alavancagem em menos de 5%. E resultado base do fundo foi de 21,8 milhões, distribuiu 23 milhões de reais, 23,1 praticamente. Ainda tem distribuído parte aqui do resultado do lucro imobiliário que teve aí nesse ano, né? E o que a gente vê aqui é que o fundo está distribuindo esse resultado ainda, mas se fosse com base somente no resultado base, o fundo ia distribuir muito menos do que os 78, né? Provavelmente ia distribuir em torno de 75 centavos por cota. Quando a gente pega aqui todo o resultado de 2024, a gente verifica que o fundo realmente está distribuindo o resultado acumulado não distribuído, mas por conta que o resultado base para o resultado distribuído está um saldo positivo em torno de 10 milhões de reais ainda. É um fundo também com caixa, né? Também muito alto, né? Além daquele que já está acumulado dos resultados, tem o caixa normal do fundo, né? Onde está embutido os resultados acumulados, que também vem nos informes mensais que você também acompanha aí na Bolsa de Valores.
Resultado financeiro, então, a gente acompanha aqui nos últimos 12 meses. Então, tem aqui os resultados do mês foi de 74 centavos, né? Que eu falei, normalmente 74, 75. E ele tem procurado distribuir, então, em torno de 78. Aí vem distribuindo mais de um ano, distribuindo o mesmo dividendo, né? A gente vê que acaba tendo resultados maiores, menores, o fundo procura fazer essa distribuição de forma uniformizada, ou seja, repetitiva, até mesmo para evitar a questão que eu falei da variação de preço no mercado. E o que a gente verifica aqui em setembro, o fundo encerrou a R$ 100,54, com valor patrimonial de 112,47 e teve uma pequena redução aqui na liquidez no mercado, que foi então em setembro de 3,6 milhões de volume médio diário de negociação no mercado secundário. O fundo então negociou mais de 75 milhões de reais no mês e o giro de cotas dentro do padrão ali 2,5%. Mais para baixo a gente tem a questão da rentabilidade, então o fundo caiu de preço no mercado, né? Estava em torno de 104, 103 lá em agosto, encerrou setembro a R$ 100,54, tendo então uma rentabilidade negativa de 1,87% na questão do preço, né? E o IFIX caiu mais ainda, né? Foi 2,58% de queda. Mais para baixo a gente vai ver também a questão dos imóveis, né, do portfólio, são 90% imóveis, 8% são de aplicações, ou seja, o caixa do fundo, né, e 2% cotas de FII. O fundo tem a maioria dos seus contratos atípicos, que dá aquela garantia contratual do recebimento de todo o valor, todo o período, né, contratual, né, isso aí por conta de questões ali de adaptações, ou então de compra de imóvel e o próprio dono vira locatário, então acaba sendo um contrato atípico. Aqui dentro do perfil dos locatários, a gente verifica, né, o fundo está bem distribuído em relação aqui aos locatários também. Com Via Varejo agora e Leroy Merlin com o mesmo percentual praticamente aqui, né? A gente verifica que não tem uma concentração tão alta assim em um locatário apenas, né? Tem aqui os principais, né? Com máximo aqui de 11% da receita, né? E outros 45% aqui distribuído por outros arrendatários, que a gente vai ver a quantidade um pouquinho mais para baixo. Comércio varejista é o principal, como a gente verifica aqui, 64%, característica, né, dos fundos de logística. E o indexador IPCA é o principal aí que reajusta os contratos, né, seguido aí do IGPM. E a gente verifica também que em setembro, ó, 17% da receita vai ser reajustada, vai ter um impacto então aí mais relevante dentro da receita aí mensal do fundo, né? E aqui a gente verifica também que o prazo médio de vencimento dos contratos, né, onde expira os contratos, aqui a maioria vence, quase metade, né, vence só a partir de 2029, tem um percentual aqui alto, né, relevante também aqui em 2024, né, que a gente vai acompanhar aí, tentar identificar inclusive quais são esses contratos, e aqui a gente verifica a evolução da vacância, né? Setembro, 1,6% apenas de vacância, um menor desde lá de 2019, né? Então, um fundo com uma alta taxa de ocupação, né? Corroborando, né, com os bons imóveis que ele tem dentro do seu portfólio. Aqui é a distribuição geográfica, né? O fundo está em 6 estados diferentes, né? Tem aqui Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fundo atualmente com 18 condomínios logísticos, mais de 1 milhão de metros quadrados, como eu falei, né? São 172 módulos performados. Ainda tem um módulo ali em expansão e construção, né? São 57 locatários atualmente. Tá com uma inadimplência aqui, que é até normal, né? Visto o tamanho também dos fundos, do fundo, né? De todo o seu portfólio, né? 2,6% de inadimplência, que basicamente é daquela empresa do dia, né? A empresa Dia, que está em recuperação judicial, e o fundo ainda está aí tentando ver, né? O que vai se resolver dessa recuperação judicial. Sabe que é um processo complicado aqui no Brasil, e o fundo ainda está nessa inadimplência, se não me engano, desde junho de 2024. Vacância física, então, 1,6%, a vacância financeira um pouquinho menor, 1,4%. Aqui então são os imóveis do fundo, nada tão relevante que modificou. Ele acrescentou aquele, adquiriu, né, aquele de Piracicaba, então é um imóvel novo
de Piracicaba, deixa eu ver até se está aqui dentro da relação. O de Piracicaba, Extrema, São José, aqui Cabo de São Agostinho, Gravataí, Seropédica, né? Então vai entrar a partir de outubro, né? Já que o fato relevante foi de outubro, né? Foi de outubro o fato relevante, então não está na listagem daqui dos imóveis do fundo. Esse aqui é o que está, o especulativo extrema que está em obras ali, né? Uma parte aí dos módulos ainda em fase de finalização, já para entregar agora no último trimestre de 2024. E aqui é o detalhamento dos contratos, né? A gente tem que ver aqui quais os contratos que vencem agora em 2024, que tem um, a 24 lá no Cajamado, grupo VIP. Então tem aqui esse que já vence em novembro, tem aqui que vence em dezembro também, a de Santana de Parnaíba, da Volo. Então tem alguns aqui que vence agora em 2024 e tá dentro daquela relação que a gente viu lá de 14%. Ó, tem outro aqui em outubro, do especulativo extrema, que eu acho que, se eu não me engano, isso aqui é aquele, a renda mínima garantida, né? Prêmio de locação, que acaba tendo. E tem outros aqui que vencem em novembro, da Duque de Caxias, da Prime Logística. Então tem alguns aqui que somam aqueles 14% lá de cima, a gente vai acompanhar essas renovatórias. E o fato relevante da nova aquisição de imóvel é de outubro, como a gente verifica aqui, é de outubro, então vai entrar no próximo relatório gerencial. Esse que foi o imóvel que ele adquiriu lá de Piracicaba, inclusive aqueles 57 inquilinos que a gente vê no overview do fundo, né? Vai ir agora para em torno de 66, né? Já que tem 9 inquilinos dentro desse imóvel que ele adquiriu lá de Piracicaba. E é esse imóvel aqui, são 3 módulos, ó. Então, agora o fundo também com esse imóvel e essa parte aqui é a parte da dívida que o fundo tem, né? 415 milhões de reais na aquisição desses imóveis aqui. É a alavancagem que o fundo tem atualmente. E mais para baixo, para terminar aqui, a gente vê o cronograma de desembolso, né, dessa dívida que o fundo tem, essa alavancagem que ele tem. Esse é o cronograma, o caixa atual do fundo de 265 milhões de reais, caixa final de 2024, previsão de 262. Tem aqui a parcela do aquisição da HGLG WL, 41 milhões, parcela de aquisição do Gravataí, 127, parcela de venda do Cislog, então isso aqui é receita, né? Tá em azul, 46 milhões. Amortização aí do CRI 68, amortização do CRI 176 e o fundo prevê um caixa final de 2025 de 127 milhões de reais, cumprindo com todas as suas obrigações aí em dia. Beleza? Então isso aí, a atualização do fundo XPLG11 segue aí bombando, né? Apesar da queda no mercado, a gente vê que realmente é a questão do efeito manada, né? Muitos saindo para renda fixa, então quem quer continuar, quem continua firme ali nos fundos imobiliários é uma grande oportunidade de comprar bons fundos a preços baixos e um deles, na minha opinião, o XPLG11, eu tenho expandido o meu portfólio, né, a minha carteira, né, que eu tenho aí de logística, um deles é o Espelho G11, e o preço de mercado está começando a ficar muito interessante aí para comprar algumas cotas e reduzir o preço médio e prolongar aí os investimentos, né, aumentar os dividendos recebidos mensal, aumentar o bolo, né, aumentar o que a gente costuma chamar o bolo, juros compostos aí, a mágica dos juros compostos, que é o investimento em bons fundos aí na bolsa de valores, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.